E rapidamente aqui também uma pílula sobre a comparação inevitável, talvez da sombra mais clara que a gente tenha, sobre o que tem acontecido com as religiões, né, que apenas são um comércio da Babilônia, né, e o seu simulacro físico aqui da nossa existência mais claro, né, mais claro, que é o comércio da Babilônia, mais de César, né, da nossa vivência física aqui, né, já que a gente tem que dar a César o que é dele, né. Os paralelos são bem claros, né, bem impressionantes. E eu penso que essa figura aqui já é uma figura de quem está um pouco mais maduro no entendimento. Ela é uma figura bem bem popular já, e uma ideia, um espírito já bastante amadurecido, né, em nós que temos buscado essas coisas e fizemos a Páscoa, né, a gente que saiu do Egito. É, essas duas, esses dois links diretos aqui com o que acontece nas religiões, nos templos de pedra, e com o que acontece no supermercado, né? Em primeiro lugar, que eles não estão em todo lugar, os templos, né? Mas canalizado apenas em alguns pontos, né? Então, a blasfêmia que os construtores fizeram, né? É de espalhar locais restritos, né? A espaços, pequenos espaços geográficos, né? Mas espalhados, claro, por todos os cantos, mas ainda assim restritos, limitados a polígonos, né? Determinados, que coincidem com aquela alvenaria que está ali. Ou em alguns casos com aquela edificação de madeira, né? Então veja, esse contato então e o local que tu pode adorar, né, ao que eles chamam de criador, ele está restrito geograficamente, né? E não só geograficamente, está restrito ao tempo também, que a gente sabe, né? Porque existe um horário certo para acontecer, certo? Né? Existe um horário certo para isso aqui estar aberto e está sendo utilizado, não é mesmo? Né? Se tu vai 3 horas da manhã num local desse, tu não consegue entrar porque está fechado e tudo escuro, não é mesmo? Da mesma maneira os mercados, né? Os supermercados eles não estão em todo lugar, mas eles estão canalizados em alguns pontos, certo? Os supermercados eles não são onipresentes, eles têm lá uma loja do mercado A, outra loja do mercado B, do outro do mercado X, tanto quitandas como mercadinhos de bairro, como supermercados, como atacados, né? Mas eles estão também restritos a espaços físicos delimitados por uma certa área geográfica e também estão restritos a horários, né? Embora possam haver mercados que abram 24 horas, mas a grande maioria deles não, né? A grande maioria deles, se você for para lá 3 horas da manhã, ele estará fechado, certo? Vai te impossibilitar de entrar lá e comprar alguma coisa, né? Nesses mercados aqui, que é o mercado, vamos dizer assim, um mercado espiritual, né? A pessoa, que nesse caso é chamada de membro, né? Ela paga, mas nesse caso aqui sobre o disfarce, né? Sobre a roupagem de oferta, dízimos e do próprio tempo que ela desperdiça, certo? Porque como as reuniões são marcadas por horário, né? Elas têm horário certo para acontecer, e a pessoa também ela investe, ela desprende o próprio tempo de sua vida indo nesses lugares, né? Então não é apenas as questões financeiras, né? Materiais, mas também o próprio tempo, né? Ela paga, certo? Para receber em troca um alimento que é envenenado. Mas como aqui é um mercado espiritual, qual é o alimento que elas recebem? É um alimento espiritual, completamente envenenado, fermentado e modificado, não é mesmo? E como acontece no mercado? Exatamente a mesma coisa, mas o mercado aqui é o mercado físico mesmo, o mercado material, né? A pessoa entra, só que no caso do mercado ela é chamada de cliente, né? Ela paga com dinheiro, com valores, né?
com cartão de crédito, com vales, com voucher, né, seja o que for, para receber em troca um alimento que é envenenado também, né? Como assim envenenado? Bom, né, os nossos produtos modernos todos no mercado, eles não, eles se afastaram em muito da naturalidade, né? Mesmo até a questão dos alimentos aí orgânicos que eles chamam, né? Também com o passar dos séculos, eles também vão ficando menos saudáveis e mais contaminados com a questão do solo, com a questão de pesticidas e enfim, né? O que acontece é que os orgânicos são apenas mais resguardados em relação aos alimentos comuns, mas eles não escapam também, né? Porque a poluição e essas coisas são cumulativas no nosso ambiente, né? E então o alimento envenenado, como todos que estão aqui no mercado, eles são artificiais, eles contam com produtos químicos, eles contam com estabilizantes, com adoçantes, né? Com acidulantes e, portanto, são, né, envenenados, né? Eles são modificados, certo? O que a gente pode entender também como fermentados, que vão te dar algum prejuízo de integridade física de alguma maneira, né? Assim como o mercado aqui da esquerda, que também é um mercado, ele também te dá o prejuízo com 100% de certeza na tua integridade espiritual, que é a que interessa. Porque por mais que tu se esforce em relação aos produtos da direita, aqui, do mercado da direita, por mais que tu se esforce, a gente não consegue escapar da morte, certo? Por mais que tu se esforce em comer alimentos orgânicos ou escapar dos industrializados, a morte ela é inevitável. Agora, em relação a esse aqui da esquerda, né, a gente pode evitar ele, né? Porque esse aqui é que verdadeiramente vai nos causar prejuízo pro lado de lá, né? E não apenas aqui. Então o paralelo é bem claro, né? A religião nada mais é do que o mercado. E mercado e comércio é da Babilônia, é de César. E o que acontece na esquerda aqui não muda em nada em relação ao que acontece na direita. Tanto um quanto o outro nos são prejudiciais, né? E eu ainda entendo que esse aqui da esquerda, que é o espiritual, ele é muito mais prejudicial que o da direita. Então, se existe ainda alguma pessoa que pensa que consumir óleo de soja, por exemplo, aproveitando o exemplo que está aqui na fotografia, ó, consumir óleo de soja te faz muito mal, tu imagina os óleos de soja espirituais que são vendidos, comercializados, ofertas, dízimos, tá? Os que são vendidos aqui, porque esse aqui da direita, ele no máximo que ele vai te causar é um infarto, fazendo o teu coração físico parar e te levar à tua morte física, que não é a definitiva. A gente sabe que não. Né? Na verdade, se tu tá em dia com as coisas do Criador, busca ele e é justificado pelo Messias, tu ter um infarto com óleo de soja vendido no mercado físico, para ti é lucro. É lucro. É um atalho para o sábado, certo? Se é que vocês me entenderam. E aqui, hein? Aqui nesse outro lado parece a coisa ser mais grave, né? Porque aqui a morte que é causada, as doenças, né, as enfermidades que são causadas aqui, elas se perpetuam pro lado de lá também, né? Elas vão muito além da nossa morte física, né? E aí então não custa nada, né? 2 Pedro 2, do 1 ao 3, né? Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio. Negócio. Farão de vós negócio. O mercado abre de manhã esperando os clientes, porque ele quer fazer negócio com as pessoas. Ele só subsiste se ele lucra com as pessoas, com o negócio, certo? Esses quem?
esses que são dissolutos, né? Falsos profetas, falsos mestres, né? Movidos pela ganância, com palavras fingidas, esses cuja condenação já de largo tempo não tarda e cuja destruição não dormita. O destino deles já está traçado. Ah, farão de vós negócio. Farão de vós negócio. Né? Minha casa é chamada casa de oração e vocês transformaram ela num covil de ladrões, de salteadores. Né? Estão fazendo de negócio, como tratados como produtos, certo?